Bom, acho que agora eu voltei. Tive que reiniciar tudo aqui o processo para começar de novo. Bom, me achei lá onde que tinha. Bom, se vocês quiserem mandar, se vocês querem mudar o grupo, me falem já, porque a gente precisa agilizar esse processo aí. Quem quiser é só continuar com o mesmo. Perfeito. É isso aí. Então, vou ver se eu consigo abrir aqui a minha planilha. E aí vocês me passam o nome, aí a gente vai confirmando. Se for os mesmos, tudo bem. Se não for, tudo bem também. Ô, professor, você tem alguma coisa quais eram os grupos antigos? Algum papel, alguma coisa? Se eu tenho quais são os grupos antigos, tenho do seminário que vocês fizeram Isso. recentemente, antes de a gente parar pela quarentena. Eu tenho alguns grupos aqui sim, ó. Eu vou falar. Você pode falar, por favor? Eu tinha aqui Gabriel Amice, João Pedro e Enzo. Esse foi um grupo. Depois tivemos Larissa, Mariana e Daniel Almeida. Aí nós tivemos Vinícius, Vitor, Giovana, Ana Carolina e Tiago. Beatriz, Rafaela, Igor e Gustavo. Melissa, Júlia e Letícia. César, Daniel Almeida, Eric, Leonardo e João Vitor. Anne, Natália, Emily, Isabela Cristina. Marim, Bruna, Joana, Luiz e Bárbara. Então, esses foram os trabalhos que vocês fizeram lá em março para mim. Agora, eu quero saber. Professor, Pois não. não era o Daniel que estava no grupo da Maria Larissa, era eu. Oi? Não era o Daniel que estava no grupo da Mariana e da Larissa, era eu. Era quem? Gabriel Almeida, viu? O Gabriel Almeida, não o Daniel Almeida. Beleza, fechou. Professor, a gente não chegou a apresentar esse trabalho, eu, a Marcela e a Sabrina. A gente era o último grupo e a gente não chegou a apresentar porque acho que a gente ia apresentar na outra semana e na outra semana a gente já ficou em casa. Não, não tem problema. Isso aí a gente vai retomar se a gente voltar em agosto, em julho, ou seja, esse trabalho está congelado. Deixa ele parado por enquanto. Tá bom, então. Vamos para novas atividades aí. Então me falem aí, quem são os grupos? Se for o mesmo, eu aproveito, se não, eu faço outro aqui, não tem problema. Pode falar aí. O meu é o mesmo. Mariana, Gabriel e Larissa. Peraí. Larissa, Mariana e Daniel. É isso, ou é Gabriel? Não, professor, é só eu, a Mariana e a Larissa. Não, esse só eu é o Gabriel, não é o Daniel, é isso? É o Isso, Gabriel. isso. Tá bom, beleza. Valeu. Então eu vou usar esse mesmo grupo aqui. Tá bom, quem mais? Júlia, Melissa e Letícia. Júlia, Melissa e Letícia. Júlia, Melissa e Letícia. Vamos ver. Vitor, Ana, Giovana, Amice, Sabrina e Vitor. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá, esse também não mudou nada. Não, mudou sim. Ana, Giovana, tá? Vitor, Sabrina e Ana. Aqui tava o Thiago, hein? Sai o Thiago, entra no grupo do Vitor. Sai o Thiago e entra a Sabrina.
peraí, deixa eu só me organizar aqui para confirmar. Ana Giovana, Vitor. Sai o Vinícius também. E entra o Amice. Tá bom? Aí nós temos outro aqui. Tiago Teodoro, só fera, hein? 4. Deixa eu pegar aqui. Tiago Teodoro. Que mais? Vinícius Casadei. Que time, hein? E Enzo. Muito bem. Deixa eu pegar o outro aqui. Leonardo, os dois. Não, vamos fazer o de cima aqui primeiro. César, João Vitor e Eric. João Vitor e Eric. César, João Vitor e Eric. Leonardo, os dois. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui. César, João Vitor e Eric, Leonardo, os dois. Ué? João Vitor Baia. João Vitor Baia. Tá bom, é o Baia, tá certo. Mesma coisa. Só fera, esse Teodoro é uma figura mesmo. Lenda. Anne, Natália e Emily. Aqui é outro grupo fera aqui. Anne. Natália e Emily. Anne, Natália e Emily. Isabela Cristina. Ana, Natália e Emily, Isabela, tá. Meu grupo é o mesmo. Bárbara, Bruna, Isabela Marim, Joana e Luísa. Maravilha. Deixa eu pegar aqui no anterior. Tá bom? Milene e Marcela. Dupla implacável. O que mais?
Só feras da bola. Esse aí é uma Messi. Os caras são os craques. Deve estar jogando bola pra caramba. Agora só no videogame. Bom, se ficar alguém de fora, depois vocês me avisam. Tá bom, tenho aqui tudo separadinho já e daqui a pouco eu explico como é que vai ser esse trabalho aí. Bom, vamos dar continuidade então aos nossos trabalhos. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Se eu não me engano, falei nesse slide aqui, ó. Estão vendo aí? Sim, professor, foi isso mesmo. Tá. Bom, então é assim, ó. Eu vou tentar, se eu não terminar hoje, eu termino na próxima semana. E eu vou deixar anexo no site o que cada grupo deverá fazer. Então, assim, é só para fazer a apresentação, tá? Não precisa me mandar nada. E aí eu vou pegar alguns temas relacionados com capital de giro, necessidade de capital de giro, capital circulante líquido. Vou pegar alguns trabalhos aí, alguns artigos que falam sobre esse assunto. E aí eu vou distribuir dentro dos grupos que vocês me passaram. E aí eu vou determinar para próxima segunda-feira, né, que a gente tem aula, é isso? Terceiro B, segunda-feira. E aí vocês preparam, se quiser falar em cima do tema mesmo que eu vou disponibilizar, pode ser também, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem que eu compartilhe a tela aqui, eu posso fazer isso, e aí entra cada grupo para fazer a sua apresentação. É coisa rápida, é só para trazer a essência do que realmente o assunto está falando. Ou então eu preparo alguma aula para a próxima segunda-feira e aí eu deixo para vocês apresentarem na quinta, né? Então eu vou ver aqui qual vai ser a melhor estratégia aí para a gente para dar tempo de vocês estudarem, né? Eu sei que vocês estão em casa, mas tem outras atividades para fazer e tem outras matérias também. Então, pode ser que eu disponibilize um material para segunda, ou então eu disponibilizo e peço para vocês fazerem a apresentação na quinta-feira. Aí na segunda eu entro para falar de conteúdo também, ou então eu dou alguma atividade para vocês fazerem na aula, como eu tenho feito com algumas outras turmas, né? Então tem algumas turmas que eu tenho entrado, dado uma atividade, o pessoal executa na aula, me manda por e-mail dentro do período de aula, como se você estivesse fazendo na sala de aula. E aí a gente deixa o trabalho mais redondo para quinta-feira mesmo. Mas aí eu vejo qual é a melhor estrutura. Então é isso que vocês vão fazer, por isso que eu pedi o nome dos grupos aí. Bom, então vamos dar sequência aí ao assunto. Eu havia falado sobre necessidade de capital de giro, a necessidade que as empresas têm para sobreviver aí, principalmente nessa época de pandemia aí. Se elas não tiverem dinheiro aí, não tiver uma boa estratégia aí para manter a sua atividade funcionando, consequentemente vai quebrar aí, vai fechar, infelizmente. Bom, então nós temos aí o capital de giro circulante, que nada mais é que representa o valor total dos recursos demandados pela empresa para financiar o seu ciclo operacional. O capital de giro pode ser capital de giro, que é o CG, ou então capital circulante líquido, que é o CCL. Os dois têm o mesmo significado, e ele é encontrado a partir do próximo slide que eu já vou mostrar para vocês. O grande objetivo do capital de giro, então, é para financiar o ciclo operacional da empresa, que nada mais é que aquilo que eu falei na aula da terça-feira, podendo voltar um pouquinho aqui, cadê? Que compõe lá a sua parte de natureza operacional, desde o estoque, produção, até a operação de venda. Então, é isso que significa o ciclo operacional. Assim sendo, nós temos aí o CGL, que nada mais é que o capital de giro líquido,
que ele é encontrado pela equação aí de ativo circulante menos passivo circulante. Representa o valor do líquido das aplicações, tirando todas as obrigações que a empresa tem que fazer a curto prazo. Então, os dois grupos do balanço que determinam aí o capital de giro líquido ou capital circulante líquido, esses dois que estão marcadinhos no quadradinho aqui, é o ativo circulante e o passivo circulante. Então, a diferença entre só esse grupo aqui do balanço, o ativo circulante, menos o passivo circulante, vai dar para a empresa o quanto ela tem de capital de giro. Isso significa que esse valor, o ativo circulante, não é o total do ativo, não. O ativo circulante deve e deverá sempre ser maior que o passivo circulante. Então, o que ela tem de bens e o que ela tem a receber a curto prazo tem que ser suficiente para ela pagar o passivo circulante, que é o passivo a curto prazo. Tá? O passivo circulante a curto prazo. Então, é aí que fica o capital circulante líquido ou capital de giro. Tá? Então, capital de giro ou CCL é a mesma coisa. Aqui, vocês estão encontrando um item chamado capital de giro próprio. Aqui, mas eu não sei se vocês tiveram essa informação no semestre passado. Se eu perguntar para vocês onde que fica o capital de terceiro, vocês conseguem... Vou ter que colocar na caneta aqui para mim poder fazer um rabisco aqui nesse slide. Deixa eu colocar na apresentação aqui. Mas isso não me interfere de fazer a pergunta. Se eu perguntar para vocês onde fica o capital de terceiro, alguém consegue saber? Consegue me falar, dentro desse patrimônio, onde está o capital de terceiro? Alguém consegue me ajudar aí? Onde está o capital de terceiro? Ninguém, né? O pessoal está jogando videogame. Então tá bom. O capital de terceiro geralmente fica aqui, ó, dentro do passivo circulante e dentro do passivo não circulante. É aqui que fica os capitais de terceiro. E o capital próprio, ele fica aqui dentro do patrimônio líquido. Tá? Então, aqui é o dinheiro que sai, quer dizer, é o dinheiro que entra por parte dos sócios ou por parte do acionista. E aí aqui é o dinheiro que entra pelas obrigações da empresa. Então, a empresa tem duas fontes de recurso, que começam com o patrimônio líquido e também com o passivo circulante e não circulante. Por que eu estou falando isso? Por causa dessa informação aqui. O que vai medir esse slide? Esse slide vai medir o volume de recursos próprios que a empresa tem aplicado em seu ativo circulante. Então, como que é a continha? Tem essa fórmula, capital de giro próprio, é igual passivo circulante mais passivo não circulante, menos ativo não circulante. Então, o que é isso? É isso aqui tudo, tá? Essa fórmula é esse resumo aqui. Então, nós vamos ter o valor do patrimônio líquido, quanto o sócio, o dono da empresa, ou acionista investe na empresa. Aí a gente vai tirar o imobilizado, nós vamos excluir o que é investimento, nós vamos excluir o que é intangível e vamos excluir ainda o que é realizável a longo prazo. O que sobrar é o dinheiro que efetivamente a empresa tem de capital de giro. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem. Então, de novo, patrimônio líquido é onde que o sócio ou o acionista coloca dinheiro na empresa. O imobilizado é os bens que a empresa tem para desenvolver as suas atividades. O investimento
é o que ela faz para ganhar dinheiro a longo prazo, pode ser participação em uma outra empresa, geralmente é. O intangível, que é aquilo que a gente não consegue pegar, é a marca da empresa, né? Quanto que vale a marca da empresa? E o realizável a longo prazo é tudo que a empresa tem a receber após o exercício, que seria, no caso, 2020. Então, o que acontece? O dinheiro vai entrar pelo patrimônio líquido. O dinheiro vai entrar aqui pelo patrimônio líquido. O sócio ou acionista coloca dinheiro na empresa. Aí, com base desse dinheiro aqui, a empresa vai aplicar no ativo circulante e no ativo não circulante. Ela vai aplicar nesses dois grupos. O que nós Professor, vamos... eu Pois não, não. eu não escutei direito quando você falou. Você falou excluir aqueles tópicos ou incluir, tipo, na soma? Excluir. Excluir? Excluir. Porque o que a gente vai... Qual o objetivo de a gente fazer esse slide aí? É a gente medir quanto do capital próprio, que é o dinheiro do sócio ou do acionista, que está empregado no capital de giro. Então, você tem o patrimônio líquido, que é o dinheiro do sócio ou do acionista, e você vai tirar, ó, aqui, ó, menos aplicações. Ó. Você vai tirar o que é imobilizado, que eu falei o que é imobilizado, são os bens Então que a ficaria empresa... só o patrimônio líquido? Não é que vai ficar só o patrimônio líquido, é isso aqui, ó. Você vai ter, vou botar aqui, ó. Você vai ter o patrimônio líquido. Eu vou até apagar toda essa turma aqui para explicar melhor. Ó, você vai ter o patrimônio líquido, que é o dinheiro que vem lá do sócio. O sócio coloca dinheiro aqui, ou o acionista. O sócio é numa empresa limitada e o acionista é numa empresa capital aberto, sociedade anônima. Então ele vai colocar o dinheiro na empresa e a empresa vai pegar esse dinheiro e vai pegar esse dinheiro aqui e vai aplicar em ativo circulante e vai aplicar também em ativo não circulante. Então eu quero saber do dinheiro do sócio quanto que é exatamente de capital de giro que a empresa colocou. Por isso que a empresa tem que ter um bom administrador financeiro para ela não ficar sem capital de giro. Porque se ela ficar sem capital de giro, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pedir emprestado. Então o que ela vai ter que fazer? Ela tem que investir, pode investir, mas tem que tomar cuidado o quanto que vai investir. Pode colocar no imobilizado, tem que tomar cuidado o que é imobilizado, é os bens que ela vai precisar para desenvolver a sua atividade. O intangível é o valor da marca que ela tem, e o realizável a longo prazo é o valor que ela vai receber após o exercício do qual ela está trabalhando. Então, se fosse 2020, é o que ela vai trabalhar, o que ela vai receber em 2021 e assim por diante. Então, do dinheiro do sócio, eu quero saber quanto que representa quanto que sobra ou que a empresa aplicou em capital de giro. É essa a continha que a gente está fazendo com esse slide aqui da frente. Ó, Professor, se o Pois não. patrimônio líquido for menor do que as pendências e o capital de giro for negativo, a empresa está em déficit? Está em déficit. Exatamente. É isso mesmo. Se o patrimônio líquido tiver um patrimônio líquido negativo, como é que eu vou tirar isso aqui? Vai ficar mais negativo ainda. Significa que a empresa está mal das pernas. É assim que a empresa Mas tem consegue. como reverter? Tem que como reverter, lógico. Tem que fazer com que ela comece a dar lucro para que o meu patrimônio líquido se torne positivo, e aí eu consiga tirar todos esses itens que eu estou colocando para vocês aí nessa setinha, para me verificar de fato quanto que sobrou de capital próprio, lá no meu capital de giro. E o meu capital de giro tem que ser suficiente, para pagar o meu passivo circulante. Para não acontecer o que aconteceu aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó, esse cara aqui. Ó. Eu não posso deixar a empresa chegar nessa situação, que o meu passivo circulante, ó, é menor que o meu ativo circulante.
Essa Entendi. situação é uma situação que a empresa está precisando de dinheiro, que é o que deve estar acontecendo na maioria das empresas hoje, tá? Porém, isso está acontecendo mais nas empresas pequenas. Nas empresas grandes, dificilmente está acontecendo isso. Empresas grandes que eu falo aí, como, sei lá, Google, Johnson, Grupo Pão de Açúcar, Vivo, Bradesco, Itaú, nenhuma delas está tendo esse tipo de problema, mesmo na parada da pandemia, tá? Agora, empresas pequenas, a tendência é estar assim ou pior, ao ponto de que eu não vou conseguir pagar as minhas obrigações a curto prazo, porque eu não estou vendendo, e aí eu já estou no vermelho, não é porque está vermelho aqui, mas eu já estou no vermelho. Eu estando no vermelho significa que o que eu tenho para receber é menor do que eu tenho para pagar. Então a empresa está com problema de liquidez, está faltando dinheiro em caixa. Aí qual que é a tendência? Pedir emprestado. Mas ao pedir emprestado, ela vai ter mais obrigação para pagar nos próximos meses. Então pedir emprestado não é uma boa alternativa. Entenderam aí como chegar no capital de giro? Se eu quiser saber quanto... Pois não. Eu queria saber qual a diferença do patrimônio líquido para a parte do investimento, porque, querendo ou não, o patrimônio líquido é o investimento que se faz na empresa, não é? Então, por que tem outro tópico de investimento específico? Não, peraí. Perfeito. A sua pergunta está certa, mas é assim, o patrimônio líquido é o investimento que o sócio fez na empresa. E o investimento é o investimento da empresa. Então, patrimônio líquido não é um investimento. O patrimônio líquido é o dinheiro que a empresa recebe por parte dos seus sócios, se for uma empresa limitada, ou parte dos seus acionistas. Entendi. Por isso que fica no passivo, porque representa uma obrigação da empresa perante os seus sócios ou seus acionistas. É o quanto que ela deve para os seus sócios ou para os seus acionistas, porque é eles que estão colocando dinheiro na empresa. E o investimento é o que a empresa vai pegar e vai fazer com o dinheiro dela, que ela recebeu com parte do patrimônio líquido ou com parte do ganho que ela teve no seu ciclo normal de trabalho. Aí ela vai fazer investimento. Não tem nada a ver investimento com patrimônio líquido. Entendi. Então, essa continha que a gente está fazendo aqui é para exatamente demonstrar o quanto do capital próprio que foi colocado na empresa está alocado no capital de giro. Porque às vezes na hora que faz essa continha, esse resultado aqui ou fica negativo ou fica zero. Aí mostra o quê? Que a empresa está com necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro tem várias opções como que a empresa pode obter capital de giro. Pode pedir emprestado, pode fazer promoções, pode abaixar o preço. Então tem várias formas de a empresa fazer o seu devido capital, conseguir o seu devido capital de giro. Bom, aqui nós temos então os ciclos operacionais, que são as atividades de produção de bens e serviços e a realização de vendas e respectivos recebimentos, realizadas em forma sequencial e repetitiva. Nessas operações, a empresa busca obter lucro de forma a remunerar os seus credores. Seus credores nada mais é que os seus sócios e os seus proprietários. Então, diante da operação que a empresa vai ter, ela vai ter que remunerar os seus credores, que é os sócios, os seus acionistas, ou então os donos da empresa, que tem todas elas os mesmos significados. Inicia-se então lá com a compra da matéria-prima, passa para a armazenagem, produção, venda, e o mais importante para eu ter o meu capital de giro é o quê? Receber as vendas realizadas. Então, para quem trabalha com a produção, o cara vai lá, compra a matéria-prima, coloca em estoque, produz, tem que fazer o processo de venda, e após o processo de venda, que é o mais importante, é o recebimento dessa venda, que pode ser a prazo ou à vista. Se for à vista, legal, já vai direto lá para o meu capital de giro. Se for a prazo, eu vou ter contas a receber. Eu tendo contas a receber, como eu havia dito para vocês, eu não posso esquecer que esse contas a receber tem que estar atrelado a um
lastro bancário, né? Um lastro financeiro para evitar que eu tenha inadimplência. Senão eu vou comprar matéria-prima, eu vou estocar, vou produzir, vou vender e na hora de eu receber eu não recebo. Então tem que tomar cuidado para que isso não tenha problemas. Deixa eu ver se tem muita coisa aqui, aí eu já encerro com esse aqui. Bom, a manutenção de recursos aplicados em giro visa, novamente, a sustentação da atividade operacional da empresa. Tá? Então, se a empresa não tiver recursos, ela não consegue manter a sua atividade funcionando. O capital de giro é composto por valores depreciáveis perante a inflação e constitui-se de um grupo patrimonial menos rentável. Ou seja, o dinheiro fica lá no caixa ou fica lá no banco. A empresa tendo ser um bom administrador financeiro, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar esse dinheiro, porque senão ele vai ser corroído pela inflação, que você já sabe o que é. Assim, o ativo circulante deve conter valores mínimos ou extremamente iguais para pagar as necessidades operacionais da empresa. O que é pagar as necessidades operacionais da empresa? O meu ativo circulante tem que ser suficiente para pagar o meu passivo circulante. Diante dessa pandemia que está acontecendo, muitas empresas estão tendo essas dificuldades. Um grupo que está sendo bastante impactado, que quase ninguém fala, é os times de futebol. Como que os times de futebol estão arrecadando dinheiro agora? Quem sabe? Não estão conseguindo vender patrocínio na camisa, porque a televisão não está transmitindo mais futebol. Futebol está parado. Não tem ingresso de estádio. Como é que os caras estão ganhando dinheiro agora? Fazendo produtos? Que produto? Os produtos deles? Camisa, leão, chaveiro, caneca. Isso. É. Mas isso não consegue. É uma receita importante, mas não consegue sustentar um clube, né? Imagina o Palmeiras, vamos dar um exemplo aí do Palmeiras. O Palmeiras é um clube, não vou dizer, é um clube rico, né? Dentro de São Paulo é um clube rico. Como é que os caras estão conseguindo pagar o apelo que o Palmeiras está fazendo é com que os seus sócios paguem a mensalidade do sócio, eu não sei como é que chama lá, o sócio torcedor do Palmeiras. É o Avante, se eu não me engano é o Avante. Então eles estão tentando fidelizar o torcedor para que eles paguem as mensalidades em dia, para que possa entrar dinheiro para o clube nesse momento que está tudo parado. Olha só. Mas essa fidelidade, ela sustenta o clube? Porque, tipo, não é são o muitas suficiente. pessoas. Nossa, lógico que são muitas pessoas. Quantas pessoas? Não, mas assim, não é o suficiente para gerir o clube inteiro. Não é suficiente. Eles têm que ter o capital de giro, senão eles vão quebrar. Entendeu? Mas é uma forma de você conseguir uma receita, né? Então, ele fala, bom, vocês pagam não é o título do clube, não é isso. Isso aí que eu estou falando é para garantir que o torcedor assista jogos quando voltar à normalidade. E aí ele não vai precisar pagar mais nada, vai ter benefício na compra de ingresso. Então, o Palmeiras está tentando puxar para esse lado. Por quê? Porque não está tendo televisão, não está tendo marca, não está tendo ingresso, a situação está complicada, né? Então isso eu estou falando de uma empresa grande, hein? Que o Palmeiras é uma empresa grande. E é isso. Então, para vocês verem como que a falta de capital de giro afeta todos os tipos e ramos de empresa. E está afetando também o futebol. Vou parar nesse aqui, tem mais uma meia dúzia de slides para falar, mas não vou correr para explicar para vocês. Não. Entendido? Sim. Entendido, professor. Sim, professor. Beleza. Aí na semana a gente termina e aí depois eu peço atividade para vocês. Professor, o trabalho você ainda não falou sobre o que é, né? Não, eu vou disponibilizar o material para vocês. Vou pegar uns artigos científicos aí e vou disponibilizar para vocês. Tá bom, obrigada. Tá bom?
É isso. Mais alguma pergunta? Não. Então tá bom. Bom final de semana para vocês aí, bom almoço. E Obrigado, fiquem em professor. casa, fiquem em casa e fiquem em casa. Obrigada. É isso. Hashtag fiquem Beleza, em casa. professor. Tá bom? Valeu. Falou, um abraço. Fique em casa. Tchau, professor. Falou. Tchau, professor. Muito obrigado. Professor.